Antes de entrarmos a fundo, vamos ver de forma conceitual a antiguidade do ateísmo. O livro já começa com alguns questionamentos sobre o mesmo. Por exemplo, por que o mesmo tem tão poucas histórias, mesmo sendo mais antigo que certas vertentes de deidades, como o cristianismo, por exemplo? Outro questionamento: como descrever uma atitude negativa do ponto de vista teísta que no decorrer de muitos séculos foi predominante e ainda é na questão de conceitos históricos sobre o ateísmo? Eles é que expõem suas ideias, ainda que por meios seculares e também de certo modo ocultando muitos de seus pontos. Mas, apesar disso, o ateísmo e sua história foram construídas durante muito tempo devido a essas relações com religiões, que acabaram perseguindo antes que o próprio ateísmo se tornasse forte o bastante em certas culturas não crentes do século XX, quando o ateísmo, por meio de alguns filósofos, como o Nietzsche, começaram a apresentar uma certa resistência, né? Não só ele, como Schopenhauer, que tinha uma visão mais melódica do ateísmo. Mas enfim, para se ter um pouco de noção sobre a antiguidade do ponto de vista do ateísmo, o livro logo em seu início cita, por exemplo, que 2.500 anos atrás, antes da nossa era moderna, sábios indianos já definiam o céu como vazio. Mas, para direcionar isso para a civilização ocidental, é preciso dizer que desde o século VI antes da era moderna, na verdade na era de Cristo, que eles supõem, já haviam filósofos como Parmênides, Heráclito, Xenófanes de Colófon, que já diziam que a matéria era imutável, imóvel, indivisível e que nada poderia destruí-la, ou seja, conceitos físicos, muito utilizados por cientistas. Posteriormente a esses filósofos, existiu também um outro nome, Teodoro, o ateu, que falaria sobre a morte de Deus, como salienta o jornalista e escritor francês Georges Houdin, que diz o seguinte: o ateísmo é historicamente mais antigo que a civilização cristã. O mesmo tem sua própria autonomia. Filósofos da antiguidade, como Epictetus e Epicuro, eram ateus. Por outro lado, o ateísmo é mais difundido em termos geográficos que o evangelho. Ele cita como exemplos o que eles chamam de religião do Extremo Oriente, como o shintoísmo, o budismo e o confucionismo, apesar que essas três têm como filosofia, por favor, se alguém conhecer melhor essas três, que me corrija, mas essas três têm uma ideia de um homem evoluído, não necessariamente um Deus. Ou seja, são visões de religião, de deidade de forma mais racionalizada, Por exemplo, ele cita Cristo, o Filho de Deus, que teria reencarnado num período que já tinham ateus. E as igrejas que sucederam Jesus Cristo, que supostamente herdaram seus dogmas e ensinamentos, tentaram acabar com o ateísmo, só que de forma falha. Em suma, apesar de muitas transformações no decorrer dos séculos, eu posso definir o ateísmo, a minha visão do que seria a descrença é o seguinte: é uma forma sublime da tentativa do ser humano de criar um sentido para si mesmo, de justificar para si próprio uma vitalidade no universo material e de construir no mesmo um lugar inacatável. A história do ateísmo, além de ser uma luta por uma moral e dignidade puramente humanitária, como a gente vê no decorrer dos anos, é uma história também comportamental, bem mais do que uma ideia filosófica. Eu já adianto desde já que, devido à variedade de assuntos que o livro aborda, não é possível falar de tudo, mas procurarei falar de alguns dos pontos que mais me chamaram a atenção, e foram muitos no livro, aliás. Já adianto que o mesmo ajudou a ampliar minha visão sobre ateísmo, mesmo eu sendo um ateu. Havia muitas conotações que eu conhecia de forma muito superficial, como por exemplo o ateísmo primitivo. O ateísmo primitivo, como é explicado, não tem uma ideia de um mundo divino, pois a simples ideia era desconhecida.
De forma conceitual, as pessoas em tese eram descrentes porque simplesmente não havia um conceito deísta devidamente constituído, né? Essa foi a ideia de um polímata chamado John Lubbock, que disse, né, em uma de suas obras, ou seja, que a sociedade primitiva não tinha uma ideia constituída de um mundo divino, pois não havia conceitos deístas, né? Ou seja, não haviam pessoas para incutir nessas pessoas a ideia de um céu, de um inferno, dentre outros conceitos. Claro que essa definição acabou sendo contestada, né, por várias pessoas. Uma dessas pessoas foi o antropólogo Edward Tylor, que disse que, por mais que o homem primitivo não tivesse uma concepção do que seria Deus, como as que se tinham no século XIX, século XX, eles eram concebidos a uma realidade sobre-humana sem consciência. Ou seja, o homem primitivo podia não ter dogma, mas a sua essência o faria acreditar no sobrenatural. Eu particularmente acho essa ideia falha justamente por não haver nenhum tipo de evidência plausível para elementos sobrenaturais. Mas enfim, aqui não é exatamente o ponto, né? As minhas ideias exatamente. É mais o que o livro aborda. Uma figura que tem suas ideias sobre Deus bastante distorcidas, e isso acabou levando à morte no ano de 399 a.C., e até hoje muitos ainda não entendem o que seria uma ideia de deidade ou de ausência das mesmas, é o filósofo Sócrates. E nós podemos ver isso, por exemplo, em filósofos como Aristófanes, que definia o mesmo como um total descrente. Xenofonte já o via como um devoto religioso. Platão já era mais moderado, dizia que o mesmo era um místico cético. Os motivos que levariam à morte de Sócrates parece cômico, mas não é. Mas lembram uma certa piada grosseira que ocorria em Belfast, que o professor Christopher Hitchens, autor do livro Deus Não É Grande, lá na sua página 37, dizia o seguinte: a piada retratava um homem que era parado num bloqueio policial e lhe perguntavam se ele tinha religião, e ele respondia que era um ateu. E os guardas perguntaram: tá, mas você é um ateu católico ou ateu protestante? É uma visão caricata da obsessão. Ou seja, se esse cara retratado nessa figura fictícia vivesse, né, em uma época ainda mais confusa como foi a época de Sócrates, ele estaria morto. Esse é o conceito que a gente tem que entender, o contexto histórico no qual é inserido o ateísmo. O ateísmo não é totalmente compreendido justamente porque quem dominava, e aliás, quem domina o debate sobre essa questão, são seus algozes. E aqui não estamos falando só do cristão, não estamos falando só do muçulmano, nós estamos falando aqui do judaísmo, estamos falando de muitas religiões. Afinal, nós estamos falando de Aristóteles, né? Aristóteles, Sócrates, dentre outros. Ou seja, isso envolve a Grécia também. Mesmo a Grécia tendo grandes nomes na filosofia, ainda assim a visão da descrença era muito distorcida, né? Outro exemplo gritante, né, de pessoas que tinham suas ideias distorcidas, eu posso citar também Hipátia de Alexandria. Tanto Hipátia quanto a maior biblioteca de todos os tempos foram destruídas em nome de um segregacionismo, né? Mas enfim, como eu já expliquei, devido à enorme variedade do mesmo, afinal de contas estamos falando de uma linha filosófica de pensamento muito antiga e super difundida, que é o ateísmo, obviamente não vai dar para abordar todos os pontos. O livro é muito vasto, como a gente pode ver, por exemplo, só no capítulo 13 desse exemplar, se fala de algumas das muitas formas de ateísmo. No capítulo nós vemos o ateísmo cético, do polimata Jean Leroy d'Alembert, um ateísmo chamado de ateísmo prático de Claude Adrien Helvetius, ou a inquietude ateísta do grande Denis Diderot. Também podemos ver na quinta parte do livro, que já começa falando quando o ateísmo começou a ser mais assíduo, mais combatente, mais resistente aos seus antagonistas, né, de forma mais prática, que é intitulada no livro como O Século da Morte de Deus, uma referência ao século XIX.
Surgiram vários nomes, né, de filósofos que de fato confrontaram a ideia de Deus, né, como Schopenhauer, Nietzsche e afins. Mas a parte que eu achei mais importante salientar aqui se encontra na parte O Fim das Certezas do Século XX, lá pelo final do livro, de título A Ciência nega Deus ou está revisando seu conceito? Vamos ver isso na visão do bioquímico, Prêmio Nobel de Fisiologia, Medicina, Jacques Monod. Jacques Monod diz que a ciência é totalmente alheia a esse problema, que seria provar uma inexistência de Deus, e que ninguém conseguirá isso, que eu particularmente concordo, já que estamos tratando, por exemplo, da questão cosmológica. Não sabemos se o universo tem uma dimensão definida, ele pode ser infinito, ele pode ser um multi-universo, como pensa o grande Stephen Hawking, só que para Monod o céu é vazio. Mas aí fica a pergunta, o que é Deus? O livro nos dá alguns conceitos do que poderia ser chamado Deus. Por exemplo, para o filósofo Raymond Royer, me corrijam que o meu francês é horrível nos comentários, ele é autor de várias obras, como por exemplo O Deus das Religiões e O Deus da Ciência. Ele parte da premissa de que o que vemos como Deus varia de acordo com a imagem global do cosmos. Isso ele se referindo ao que ele chama de Deus da Ciência, que é totalmente ao contrário do Deus das religiões, que permanece de forma singular e perpétua, imutável. Mas o que chamam de Deus, pelo menos na minha visão, é um pensamento de mundo como totalitário. Ele estaria em tese vinculado à natureza, ao mundo. Uma visão que pode ser encaixada no deísmo, uma personificação da natureza, né? Apesar que o deísmo é muito mais amplo. Mas o chamado Deus único das religiões, como infinito de todas as qualidades, o portador de tudo e de todos, seria uma impossibilidade e também uma inversão do que chamaríamos de prova ontológica, né? Uma simples inversão do ônus da prova. Por isso que esse Deus, né, digamos pessoal, Deus único, Deus dono de tudo, intitulado pelas grandes religiões, principalmente as monoteístas, ele, nesse conceito, ele automaticamente é excluído, junto com o que poderíamos chamar de ateísmo verdadeiro. Afinal, a essência do que poderia ser chamado de ateísmo verdadeiro seria a negação desse Deus singular que, em compensação, é dono de tudo e de todos. Por que eu estou falando isso? Porque o ateísmo verdadeiro seria a total negação do mesmo, mas ele não poderia ser negado, já que ele automaticamente não tem vitalicidade, né? Enfim, espero ter explicado um pouco o que eu consegui abordar nesse livro incrível, super vasto, super dinâmico, com valor histórico, filosófico, sociológico e o que mais bem entender, inelutável. É um livro realmente muito bom que eu super recomendo. Já queria deixar aqui meus agradecimentos ao pessoal do canal da Lura, né, meus amigos de lá, que também administram junto comigo a Lura, né, um abraço também para o meu grande amigo Antônio Miranda, que é um grande incentivador dessa minha forma, né, de apresentar resenhas. Enfim, pessoal, espero que tenham gostado dessa pequena análise, tá ok? Tudo de bom, se cuidem.